Olá! Vamos para mais um Segunda do Enem? Sou a professora Elisângela e hoje nós vamos corrigir a questão 18 do Enem 2020. Vamos lá? A questão 18 traz um texto chamado Retrato de Homem, da poetisa mineira Laís Corrêa de Araújo. Aqui a Laís Corrêa de Araújo, que é uma poeta ali, ela nasceu entre 1928, mais ou menos, né? Mas é considerada uma poeta da literatura contemporânea, certo? Não é uma poetisa que a gente lê costumeiramente, né? Principalmente nas nossas aulas, mas foi publicada ali em 1967, né? Lembram-se que eu falei, tudo que é produzido nesse interim a gente chama de literatura contemporânea. Então, primeiramente a gente lê o comando, né? Como a gente sempre fala, depois nós vamos para o texto para ver o que a Laís, poeta mineira, tem para nos contar. No poema, a descrição lírica do objeto é orientada por um olhar que. Então, nós vamos observar essa descrição lírica que a poeta faz, né, da descrição desse objeto. Então, vamos relembrar aqui, o que é lírico? Lírico é tudo que é sentimental, que é subjetivo, certo? Que está relacionado aos sentimentos, aquilo que a gente pode descrever, como a gente se sente, certo? Então, nós vamos observar como é feita essa descrição lírica do objeto representado. Que olhar se tem sobre esse objeto representado? Vamos ler o texto? Ela diz assim, ó, retrato de homem. A paisagem estrita ao apuro do muro, feito vértebra a vértebra e escuro. A geração dos pelos sobre a casca e os rostos em seus diques de sombra repostos. Os poços com seu lodo de ira e de tensão, entre cimento e fonte, um vão. As setas se atiram às margens de ninguém, ilesas a si mesmas retém. Compassos de evasão entre falange e rua, sondando a solitude nua. E na armadura de coisa salobra, um só segredo. A polpa toda é fruição de medo. Então, nós vamos observar como é feita a descrição desse objeto representado. Quem é o objeto representado? É o homem, certo? Aqui não está bem claro se é o homem masculino, né? Aquele homem machão, ou se é homem generalizado. Mas aqui ele diz que ele está fazendo um retrato de homem. Então, como é que é descrita liricamente esse retrato, esse objeto, né? Esse objeto, ele é descrito liricamente por um olhar orientado, né? Que desvela sentimentos de vazio e angústia sob aparente austeridade. É um olhar que revela os sentimentos de vazio e angústia que tem, né? Sob uma aparente austeridade, severidade, assim, né? O gabarito, o Enem já divulgou, é o A. Mas vamos entender por quê. Esses sentimentos de vazio e angústia, eles estão presentes o tempo todo no poema. A paisagem estrita ao apuro do muro, feito vértebra a vértebra e escuro. É como se esse homem tivesse uma barreira a ser enfrentada, certo? A geração dos pelos sobre a casca e os rostos em seus diques de sombras repostos. Então, a geração dos pelos sobre a casca do homem, né? E o rosto em seus diques de sombra reposto. Então, ele já tem ali, como se o homem fosse essa coisa ser transposta, né? Que está sobre um muro, que esse muro aqui possivelmente é essa casca coberta de pelos,
né? E os seus rostos em seus diques de sombra repostos. Diques aqui no sentido de recipiente, como se fosse um recipiente cheio de sombras, né? Que ele tem que passar. Os poços com seu lodo de ira e de tensão. Entre cimento e fronte, um vão, um vazio. Então, a gente já percebe aqui esses sentimentos de angústia, de vazio, de transpor algo que não consegue. As setas se atiram às margens de ninguém, ilesas a si mesmas retêm, né? Eles tentam ali se atirar, mas as setas se atiram às margens de ninguém, né? E a ninguém retém, porque ele não consegue transpor isso. Compassos de evasão entre falanges de rua, sondando a solitude nua, a solidão, né? Aí reforça o sentimento de angústia, de vazio. E na armadura de coisa, salobra, sem sabor, né? Ou algo que não pode ser consumido, um só segredo: a polpa é fruição de medo. Então, mais um que reforça a angústia e o vazio que ele sente. Poderia ser, né, uma expressa desilusão ante a possibilidade de superação do sofrimento. A gente vê aqui não uma tentativa de superar esse sofrimento, né? E nenhuma desilusão porque não consegue, certo? Então, não é a B. Contrapõe a fragilidade emocional ao uso desmedido da força física. Não tem, assim, descrições de uso desmedido da força física, né? A não ser essa das setas se atiram às margens de ninguém. Mas não há aqui uma contraposição da fragilidade emocional do homem com esse uso desmedido da força física. A descrição lírica do objeto representado é orientada por um olhar que associa a incomunicabilidade emocional às determinações culturais, né? Aí vamos pensar nessas determinações culturais do homem como aquele ser supremo que está acima de todos, né? Que não chora, que é forte. E aí há aqui uma incomunicabilidade emocional, como se não tivesse a ver, né? Não há referências fortes o bastante que nos comunique a AD, né? Que nos leve a AD, certo? Então, também não é AD. E a descrição lírica do objeto representado é orientada por um olhar que privilegia imagens relacionadas à exposição do dinamismo urbano. Nós não temos nenhuma referência do dinamismo urbano, né? Então, é aqui a gente descarta, certo? A mais correta mesmo está a A, porque fala desse vazio, né? Que ela revela esse vazio e essa angústia que o objeto descrito tem, que no caso é o homem, né? Que é o retrato do homem, ok? Então, próxima semana nós temos mais uma questão e eu espero que vocês estejam estudando muito. Qualquer dúvida já sabe, só chamar.